a questão da idealização do corpo magro. O padrão de beleza, de magreza, era assim, era Paris Hilton de calça Saint-Tropez. Depois... Uma das coisas que eu mais amo na vida é o mar. E o quanto eu fiquei longe disso por causa de uma pressão estética que eu acabei sendo vítima dela. E pra mim, é inalcançável, exatamente. Ao invés de eu pensar no que eu precisava estudar, do que eu precisava me divertir, sabe? Não, eu pensava sempre que eu precisava emagrecer. No nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre corpo e alma, ou melhor, sobre o mito de que o corpo não importa, quando na verdade ele é o centro de tudo. A gente cresce ouvindo que o importante é a essência, a alma, o caráter, que beleza vem de dentro. Mas a realidade não é bem essa, né? Dani, você como uma mulher adulta, qual é a sua opinião sobre a mídia em relação à idealização de um corpo magro como saudável em cima dos adolescentes de hoje em dia? Bom, na verdade, se a gente parar para pensar, nossa sociedade, a gente tem visto que isso tem retornado, né? Porque a gente passou por um tempo de corpos mais conhecidos como saudáveis, né? Os mais sarados, os mais musculosos, ou pessoas, né, assim. E a gente tá voltando a perceber uma idealização da magreza excessiva. A magreza, ela sempre foi idealizada, né? Porque se a gente parar pra pensar, o corpo magro, ele é privilegiado. Sim. Porque se você for olhar, né, por exemplo, no avião, o assento no avião, né, o corpo magro, exatamente. Ele vai perfeito ali. Isso, e aí o corpo magro tem privilégio. Questão na hora de comprar roupa. Aí a gente vê mais acesso a pessoas com corpo PP, M. Você consegue ver esse tipo de roupa ser mais acessível, às vezes até mais barata também. Uhum. Porque, por exemplo, hoje em dia, né, você usa uma roupa acima do tamanho que é considerado o normal, vamos colocar assim, né? Sim. Vamos dizer as pessoas plus size, que, né, a terminologia que a gente usa. Essas roupas são mais caras. Querendo ou não, o corpo magro ele é privilegiado. Então existe essa situação. Mas aí a gente vai pensar na questão da pressão, né? Essa pressão, às vezes, ela acontece dentro de casa também. Não é só da mídia. Então, uma das grandes questões que eu percebo é que o adolescente, por ele estar ainda no processo de formação, principalmente, né, do sistema nervoso, da opinião do público ou das outras pessoas, realmente ter um impacto muito grande e às vezes até definitivo na formação de caráter e de como o adolescente se enxerga, com a questão da autoestima e tudo mais, é muito preocupante, é muito perigoso, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, nos distúrbios alimentares. Vários fatores para uma pessoa desenvolver bulimia ou anorexia, né? Mas se a gente pensar na anorexia e na bulimia nervosa, o início pode sim ser fator de perseguir uma magreza. Uhum. E às vezes a gente pode perceber o quanto é frustrante, porque hoje em dia é muito comum a gente ver uma propaganda muito forte dos suplementos alimentares, o pessoal ir pra academia, ir fazer crossfit, ir fazer não sei o que, né? Então come isso, faz dieta, essa dieta aqui, outra dieta, não sei o que. E sendo que o corpo da gente, ele não é determinado só pelo nosso esforço, sim, né? Ele é determinado também pela nossa genética, pelo funcionamento do nosso organismo. Às vezes o seu metabolismo, ele não consegue, né? Ele não vai ser compatível com um corpo extremamente magro. A sua genética, às vezes, não vai ser. E isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa saudável, né? Assim como não quer dizer que pessoas super magras são saudáveis. Tem muitos casos de pessoas muito magras que lidam com problemas de colesterol alto, problemas com diabetes, né? Problemas de, né? Enfim, outros problemas, né, de saúde, metabolismo aí também. Então, assim, toda essa questão da propaganda, da pressão midiática, que tem sido cada vez mais intensa, principalmente pelas redes sociais, né? Então, às vezes, exige até mesmo um tratamento psicológico para alguns adolescentes, não só adolescentes, pessoas adultas também, né? Se a gente para visualizar o que tem acontecido. Então, eu vejo como muito perigoso, mas eu realmente não sei como a gente conseguiria sair disso, sabe? Entendo. Porque a gente tá totalmente cercado dessas coisas, né? Principalmente na palma da nossa mão com o celular.
né? É muito difícil contradizer com uma moda que tá muito recente. E você vê o tempo todo, você vê a imagem, ela é um estímulo visual, né? Ele entra no nosso subconsciente. A gente tá vendo o tempo inteiro. Você tá vendo pessoas com roupas bonitas, né? Com uma imagem de felizes e bem recebidas nos lugares. E elas são sempre pessoas magras, porque é muito difícil você ver uma publicidade, né? Uma campanha publicitária que traga no centro uma pessoa gorda, por exemplo, ou uma pessoa que não seja muito magra. Hoje em dia a gente até percebe que às vezes tem um ou outro. São poucos. A opinião sobre isso é que eles querem mascarar muita coisa. Por exemplo, eles querem colocar campanhas que são para plus size, para pessoas que são cheinhas, mas que não são totalmente gordas. São pessoas falsas, magras, e são falsas gordas também. Então não dá pra gente se incluir, sendo que uma sociedade fala que a gente tá incluso, mas a gente não tá. A gente sempre fala bem assim, não, porque hoje em dia não tem o que o passado tem, que é o bullying com pessoas gordas. Claro que tem. A gente só mascara pra não ser preso ou as autoridades não tomarem as devidas providências com isso. Ou porque as pessoas às vezes não querem acreditar que ainda acontece. Quer ser idealizar que, eu não vejo, eu não escuto, então não acontece. E eu vou acreditar nisso. Isso é muito real. Inclusive, a gente sabe que existe a opinião pública, ela é muito importante para as empresas, né? Claro. Então, quando a gente percebe certos movimentos questionando essas campanhas ou essas empresas, aí eles vêm com uma campanha ali ou uma coisa, a gente tá fazendo roupa pra você também, né? E é por isso, porque eles querem vender. E a gente nunca pode perder esse foco de que toda essa pressão, ela vem da indústria que quer vender e quer lucrar em cima disso. Né? Eu venho de uma família que as pessoas são magras, né? Principalmente as mulheres, a minha mãe muito magra. E quando eu era adolescente, e eu fui adolescente no início do ano 2000. Então, no início do ano 2000, o padrão de beleza, de magreza, era assim... Era Paris Hilton de calça Saint-Tropez. Depois vocês deem um Google nisso, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Né? Isso. E eu não era assim, na verdade, né? Hoje eu sou mais magrinha e tal, mas eu não era assim. E aí como eu tinha um peso, né, um corpo um pouco maior, eu sofria muita pressão, muita mesmo. Isso ficou na minha cabeça por muitos anos. Né? É horrível, porque muitas vezes, ao invés de eu pensar no que eu precisava estudar, do que eu precisava me divertir, sabe? Não, eu pensava sempre que eu precisava emagrecer. Isso sempre vinha. Fazer algumas coisas, pra praia, muitas coisas. Deixei de ir em festa de família, porque chegava na festa de família, eles comentam. E até hoje, com as minhas primas mais novas, é assim. É o comentário, nossa, tá gordinha, né? Ou emagreceu, né? Você tem lá que como você emagreceu, como se fosse um elogio, né? Isso, e às vezes a pessoa emagrece porque ela tá passando mal, sabe? Ou tá sofrendo, né? Nem porque quer, assim. E aí foram muitas tentativas de emagrecer, cheguei a tomar remédio, fiz um monte de dieta. Foi muito ruim, assim, eu acho muito péssimo. Achei péssimo, horrível esse momento da minha vida. No fim, eu acabei emagrecendo, eu fui ficando mais velha e, não sei, eu não faço dieta. Eu tenho uma alimentação muito... eu penso muito sobre isso, também falo muito sobre isso, né? Então, eu faço a minha comida, eu não uso nenhum tempero pronto, procuro não comer ultraprocessados, essas coisas assim, né? Então eu faço minha comida todo dia, eu trago minha marmita, eu como em casa, né, pão, manteiga, essas coisas. Procuro pensar em quando eu tô satisfeita, né, para também não comer demais, assim, mas também não me coloco mais numa situação assim, eu não posso comer isso, sabe, eu não posso comer aquilo, porque horrível, né? Sim. E você acha que agora que a tecnologia avançou, né, agora cada adolescente tem celular, rede social, você acha que essa pressão piorou? Você acha que piorou ou deu uma melhorada, assim, da sua época de adolescente pra cá? E como você acha que isso impacta diferente dos adolescentes dos anos 2000 aos de agora? Eu acho, assim, na minha perspectiva,
que vocês têm uma relação um pouco melhor com o corpo do que a gente tinha. Porque a internet permite isso, né? Permite um debate. A internet, ela tem duas frentes muito extremas e opostas, assim, que uma, né, pode ser muito boa e outra pode ser muito ruim. E eu acho que vocês conversam mais sobre isso, daí se encontram, debatem. Eu acho que já, tipo, pra vocês já é uma coisa, assim, óbvia que os corpos são diferentes, né? E que não é um tipo de corpo só, que não existe um padrão, né? E isso é muito bonito de se ver, assim, sabe? Eu acho muito lindo, assim, de verdade. Eu achei importante na parte da Luísa que ela falou da alimentação. Porque tem muita gente que quer fazer dieta e aí para de comer, tipo... Para de comer tudo, para de comer as coisas, sendo que não precisa disso. É só você ter regras. Tipo, no sábado e no domingo eu vou sair. Então eu vou acabar comendo besteira. Então eu vou deixar esse sábado e domingo para comer besteira. E o resto da semana eu vou fazendo uma alimentação mais regrada. Tipo, não comendo besteira. Tipo, porque só diminuindo um pouco sua refeição, não é tipo, uma colherzinha de chá de arroz. Não, é só diminuir um pouquinho. Não é você cortando tudo. Você cortando até piora. Ou alimentos gordurosos, né? Sim, alimentos processados. Eu sou muito a favor de você pegar e comer um prato que você sabe que você vai comer, claro, não precisa ficar muito cheio, mas também não precisa passar fome, do que você vou comer pouco, mas sei lá, vou comer uma salsicha. Pra mim já estragou, porque é processado. Sim. Então assim, é melhor comer uma carne de panela, 3 pedaços de carne. É o que você vai comer, vai ficar satisfeito? Beleza. Não, vou ficar saudável, vou comer frango, mas aí eu vou comer só um pedacinho só de frango. Não, frango temperado ainda com, sei lá, sazon. Nossa, sim, só sal. Sazon. Não, porque o problema é porque as pessoas pensam que, eu vou cortar o negócio, mas tempero, até carne, isso prejudica muito. Fora que, eu vou parar de comer. Mas eu queria tanto um docinho agora, aí a pessoa vem e come uma maçã. Aí não tá satisfeita, porque ainda quer comer doce, aí come outra maçã. Mas ainda quer comer um doce, aí acaba comendo doce, só que extrapola, porque a vontade que ela tem, que tinha no início de comer doce, só aumentou. Aí depois que ela come o doce, ela se sente culpada, porque ela comeu 2 maçãs e ainda comeu um doce enorme, extrapolou. Aí se sente aquele pensamento bem assim, já que eu comi isso e aquilo, eu vou comer, tá, né? E já estraguei a minha dieta, eu vou comer, já que eu já estraguei. Sabe? Dane-se, amanhã eu começo. E aí acaba, né? É um ciclo sem fim, porque você para de comer, você de novo vem aquela vontade de comer algo gorduroso. Aí você come algo que tente saciar, entre aspas, essa sua vontade, mas não vai saciar. Eu odeio esses nutricionistas da internet que, tipo assim, falam, você quer um chocolate, come maçã. Não é o que Pra mim, o mais ridículo desse nutricionista é falar, corta carboidrato, sendo que carboidrato é a fonte principal de energia do corpo. Ei, gente, sou Maria Fernanda. E eu, a Ana e a Thalita vamos falar um pouquinho sobre a nossa opinião enquanto as conversas da Dani e da Luísa sobre como é a estética do corpo e a pressão da sociedade na mídia na época delas. E a gente vai falar da nossa agora. Adolescência, tinha que ser. Mas, tipo, quando eu tinha 6, 7 anos, eu ia brincar com as minhas amigas, eu sempre via que elas tinham barriga reta, não tinham barriga pra frente, sabe? E eu tenho barriga pra frente, eu sempre me achei gorda por causa disso, mas isso não me afetava diretamente, mas eu sempre pensava, por que elas têm e eu não tenho, sabe? Aí, na pré-adolescência, começou o negócio da mídia, né? Que ele sempre via as meninas só com barriga reta, chapada. E quando as meninas têm barriguinha pra fora, ela é considerada gorda. E ela é considerada feia, né? Aí depois de um certo tempo começa a vir os meninos falando do seu corpo. Ainda mais quando é um menino que você gosta, mas você finge que é feio. Aí piora mais ainda. Experiência própria, que ódio. Mas isso é uma situação muito triste, porque
a gente vê que as crianças, desde pequena, a gente já começa a odiar o corpo involuntariamente. Criança não pensa nisso. Mas por falarem tanto em cima, a criança tanto vê tal situação que ela começa a acabar se odiando. Às vezes sem querer. Às vezes, sabe, muito... Tipo, eu nunca parei pra pensar sobre o meu corpo quando eu tinha 6, 7 anos. Claro, eu reparava nas barrigas, mas eu nunca me considerava feia por causa do meu corpo. Então, depois, na pré-adolescência, quando eu descobri isso, nossa, foi o terror pra mim.